Olá, eu sou o Dr. Paulo Teles, pediatra e neonatologista. Eu queria conversar hoje com vocês um pouco sobre a amamentação. Eu costumo brincar com as mães que elas têm muito medo do parto e eu costumo dizer que é mais importante que você se prepare para a amamentação do que para o parto. Porque normalmente o parto você vai estar sempre junto com o seu obstetra do começo ao final do parto, e a amamentação você vai ter orientação na maternidade. E depois, quando você for para casa, vai ser só você e o seu bebê. Então, acho muito importante começar falando sobre a amamentação para que você se prepare antes da gestação, antes do nascimento. Então, preparar-se durante o pré-natal, durante a gestação. Ninguém nasce sabendo amamentar. O bebê tem um reflexo de sucção, a mãe tem a vontade de amamentar, mas a pega muitas vezes é muito difícil. Então, eu brinco que sorrindo e amamentando só na novela, porque é muito difícil amamentar. Essa etapa inicial, a pega, é sempre desconfortável. O que não pode acontecer é que essa mamada siga desconfortável. Então, o principal sinal de que essa pega não está correta é que ela siga com desconforto para a mãe. Então, pegou de uma maneira adequada, a mãe vai sentir um desconforto e depois essa mamada tem que ser agradável. A gente recomenda a amamentação exclusiva durante os primeiros 6 meses de vida. Mas acho muito importante a gente falar que essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Unicef, da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas eu gosto de comentar com as mães, a realidade às vezes pode ser diferente disso. Então, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem licença de amamentação, ou licença maternidade de 4 meses. E esse período de 4 a 6 meses é um período em que a mãe muitas vezes se sente super culpada de não conseguir amamentar de maneira exclusiva. E acho de suma importante que o pediatra consiga acolher as necessidades, consiga conversar com essa mãe, acalmá-la, tranquilizá-la e explicar que nem sempre isso é possível. Uma rotina de trabalho muito puxada, muitas vezes a gente pode tentar organizar em relação à ordenha, a guardar esse leite para que a gente consiga, ao menos, mantendo o leite materno exclusivo, mas se isso não for possível, não se sintam culpadas e não se sintam a pior mãe do mundo, como a gente costuma dizer. Então eu gosto sempre de dizer isso para as mães: faça o seu melhor. E o seu melhor, com certeza, vai ser o melhor para o seu filho. Então, se for possível amamentar os 6 meses, maravilhoso. Se não for possível, se você for voltar a trabalhar e não conseguir amamentar mais do que os 4 meses, excelente, sinta-se feliz, você fez o seu papel. Tem bastante estudo mostrando que esses 4 meses vão ser super importantes, né, e que você vai fazer a diferença na vida do seu filho. Acho muito importante, quando a gente fala de amamentação, explicar um pouco sobre o risco do desmame. Então, quais são as principais causas de desmame para a mãe, quais são as dificuldades que você vai enfrentar ou que a mãe vai enfrentar na amamentação. Então, é legal de falar que a produção de leite baixa ou a falta de leite é uma alteração extremamente rara. Então, a mãe não ter leite normalmente tem associação com alguns hormônios, com alguns problemas hormonais que devem ser investigados, mas a falta de produção de leite é extremamente rara. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. Então, lembrar-se sempre de que você tem essa capacidade. Algumas situações vão acabar dificultando a amamentação. E quais são essas situações? Então, a primeira delas é a fissura e o machucado no seio. E isso tem como principal fator uma pega incorreta. Então, é muito importante que você busque ajuda em relação ao desconforto. Não é natural que você esteja com a mama toda machucada. Então, uma das principais fatores é o desconforto e a dor da mãe. A gente tem que respeitar isso. Cada mãe tem uma sensibilidade diferente. Então, puxa, minha amiga conseguiu amamentar, eu estou sentindo muito desconforto. Respeite sua dor, respeite o seu desconforto, mas busque ajuda, porque a principal causa de desconforto é uma pega incorreta. Então, muitas vezes você, mudando a posição, corrigindo a pega, sua mamada passa a ser uma coisa prazerosa, que é o que a gente quer buscar em relação à amamentação.